Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre os solos, não só o processo de formação, assim como também os fatores responsáveis pela degradação dos solos e ainda as técnicas de conservação do solo. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá ao nosso encontro. Nada melhor do que essa imagem para mostrar a vocês solo. Professor, o que seria o solo? O solo é a camada superficial da crosta terrestre formada a partir do intemperismo ou meteorização das rochas. Professor, o que seria o intemperismo? O intemperismo é um processo químico, físico e biológico que atua sobre as rochas, promovendo a sua decomposição, a sua dissolução, a sua desagregação e, consequentemente, transformação em solo. O intemperismo é um processo que se desenvolve ao longo de milhares, milhões de anos. Portanto, solos formados a partir da ação intempérica não surgem da noite para o dia. Sendo assim, é um processo muito lento e que passa desapercebido por nós. Professor, o que seriam esses três tipos de intemperismo? Então, vou explicar a vocês como se desenvolve o intemperismo. Então, aqui nós temos, o intemperismo físico. As linhas resultam dos processos de dilatação e contração das rochas. Então vocês podem perceber, através dessa imagem, que as rochas aqui representadas apresentam várias rachaduras, não só horizontais, assim como verticais, diagonais, enfim. Então, o intemperismo físico, ele resulta principalmente do processo de dilatação e contração das rochas ao longo dos dias, meses e anos. Então basta lembrar que quando essas rochas estão submetidas à ação direta dos raios solares, elas se aquecem e ao se aquecerem se dilatam. E à noite essas rochas se resfriam e sendo assim se contraem. Esse processo de dilatação e contração das rochas que se desenvolve ao longo dos dias, meses e anos por um longo período, irá promover a formação de fissuras, rachaduras nas rochas, e essas fissuras, essas rachaduras irão contribuir para que o processo de desagregação das rochas se desenvolva. Então, esse processo de desagregação das rochas vai liberar fragmentos de rochas dos mais diferentes tamanhos e, sendo assim, o intemperismo físico irá processar as rochas, decompondo-as, desagregando-as e lentamente transformando-as em solo. O intemperismo físico, ele atua mais intensamente nas áreas dominadas por climas áridos e semiáridos, onde as amplitudes térmicas diárias são mais acentuadas. Não sei se vocês sabem, mas nos desertos tropicais, durante o dia faz calor e durante a noite faz frio.
e sendo assim, o processo de dilatação e contração das rochas ocorre de forma mais acelerada, mais intensa. Então, solos formados em regiões semiáridas e áridas sofrem a ação do intemperismo físico. Então, o intemperismo físico será o principal elemento formador dos solos em regiões desérticas e semidesérticas do planeta, como, por exemplo, aqui no sertão nordestino, onde nós temos solos predominantemente rasos e pedregosos. Por que isso? Porque os solos formados a partir do intemperismo físico, que é um processo mais lento do que o intemperismo químico, ele acaba por apresentar uma concentração maior de rochas, pedras, dos mais diferentes tamanhos, que nós chamamos de cascalhos. Aqui nós temos a imagem de rochas expostas ao intemperismo químico. O intemperismo químico, portanto, ele resulta da ação da água sobre as rochas. A água é o solvente universal. Acredito que todos tenham já aprendido isso em química. Rochas são agregados de minerais. Sendo assim, esses elementos minerais, quando expostos à ação da água, irão passar por um processo de oxidação e dissolução, que, consequentemente, irá lentamente decompor as rochas, transformando-as em solo. Todavia, o intemperismo químico ele é mais acelerado do que o intemperismo físico. E dessa forma, nas áreas onde nós temos climas predominantemente úmidos, a ação intempérica que mais age é a do intemperismo químico. E sendo assim, você pode observar pelas feições das rochas aqui representadas na imagem, que elas estão sendo trabalhadas pela ação do intemperismo químico, que lentamente vai dissolvendo essas rochas e transformando-as em solo. Pela aparência dessas rochas, eu acho que é rocha calcária, não só pela tonalidade, né, mas também por aquilo que eu conheço a respeito de rochas. Onde o intemperismo químico é mais atuante, portanto, no caso do Brasil, Amazônia, dominada pelo clima equatorial quente e úmido, sul do Brasil, dominado pelo clima subtropical úmido, o litoral, que é dominado principalmente pelo clima litorâneo úmido, litoral oriental do Nordeste e litoral do Sudeste, então nós temos uma ação mais intensa do intemperismo químico. Onde o intemperismo químico prevalecer, nós iremos encontrar solos normalmente mais profundos, que fique bem claro na cabeça de vocês que a profundidade do solo é determinada também pela topografia do terreno. Sendo assim, naquelas encostas com maior angulação, normalmente os solos são mais rasos. Nos terrenos planos, em áreas de planaltos e planícies e também em áreas de depressões, normalmente os solos são mais profundos. Lembrando que para toda regra existem exceções. E aqui nós temos a ação do intemperismo biológico, que resulta da ação dos animais e vegetais, ou seja, dos seres vivos, sobre as rochas. Aqui nós temos um emaranhado de raízes que estão se desenvolvendo aqui nas fissuras, nas rachaduras das rochas. Lembrando que também existem bactérias que se alimentam dos elementos minerais que formam as rochas. Inclusive, tais bactérias são apelidadas como bactérias mineradoras. Sendo assim, o intemperismo biológico também irá contribuir
para a transformação das rochas em solo, num processo muito lento, assim como também ocorre no intemperismo físico e também no intemperismo químico. E há de se lembrar também que a massa orgânica morta em decomposição, ela acaba produzindo ácidos, e esses ácidos também aceleram o processo de decomposição das rochas e, consequentemente, a transformação dessas rochas em solo. Aqui agora nós vamos estudar os horizontes do solo. Então, os solos possuem alguns horizontes. O que vai determinar a quantidade de horizontes existentes nos solos é justamente a idade, ou seja, o tempo de formação do solo. Quanto mais antigo for o tempo de formação do solo, mais profundo esse solo deverá ser e mais horizonte ele possuirá, claro, dependendo da topografia do terreno. Aqui nós temos a rocha-mãe, que ainda não passou pelo processo do intemperismo e, portanto, é a rocha matriz que fornecerá, através da sua decomposição, o material para a formação do solo. Aqui nós temos solos jovens, quando então você poderá observar o horizonte superficial, que nós chamamos de horizonte O, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, e abaixo nós temos o horizonte A. E abaixo desse horizonte, nós temos a rocha-mãe. Então aqui nós temos o processo inicial de formação do solo. Aqui nós já temos um solo que ainda é jovem, porém com processo de formação intermediário. Então teremos o horizonte O, o horizonte A e o horizonte B já configurado. E aqui nós temos no quarto desenho o solo maduro, ou seja, um solo formado há muito tempo, quando então teremos o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C, onde você poderá observar uma grande quantidade de pedaços de pedras dos mais diferentes tamanhos, misturados à terra, ao solo, uma vez que no horizonte C o processo intempérico ainda não transformou por completo as rochas em solo. Então aqui podemos afirmar que o solo está parcialmente formado, ou seja, a terra aparece misturada com cascalho, com pedras dos mais diferentes tamanhos. Aqui nós temos, para que vocês possam observar, a profundidade do solo de acordo com o clima. Então, na verdade, nós temos a profundidade do solo variando também de acordo com o clima, uma vez que quanto mais seco for o clima de uma determinada região, maior será a probabilidade desse solo ser raso e pedregoso. E quanto mais úmido for o clima de uma determinada região, maior será a probabilidade desse solo ser profundo. Então, por exemplo, aqui nós temos, em diferentes latitudes, nós temos aqui a latitude 0, que representa a zona equatorial do planeta, onde nós temos o florescimento das florestas tropicais e o clima quente e úmido, ou representado pelo clima equatorial ou representado pelo clima tropical úmido. Sendo assim, nas áreas de baixas latitudes, você tem, em média, maior incidência de chuvas, razão pela qual o intemperismo químico ele atua mais intensamente. E por esse motivo, os solos em regiões quentes e úmidas da zona intertropical apresentarão
em média, maior profundidade. Eu falo mais uma vez em média porque a profundidade do solo também depende da topografia do terreno. Então, repare que agora nós temos aqui, na zona ainda intertropical, a área de savana. Savana que nós chamamos aqui no Brasil de cerrado, que é uma vegetação típica adaptada ao clima tropical subúmido, aquele que alterna uma estação chuvosa, normalmente no verão, e uma estação seca no inverno. E sendo assim, nas regiões tropicais subúmidas, você não tem uma ação intempérica tão intensa como nas regiões tropicais úmidas. E vocês vão perceber que nas áreas de savana, os solos já apresentam menor profundidade, uma vez que a ação do intemperismo químico aqui é menor do que nas áreas dominadas por climas quentes e úmidos. Aqui nós temos deserto e semiárido, climas desérticos e semiárido, regiões onde irão prevalecer o intemperismo físico. Sendo assim, o intemperismo químico exerce pouca influência na transformação da rocha em solo. E vocês vão perceber claramente que os solos aqui são menos profundos, porque nós vimos que o intemperismo físico ele se processa muito mais lentamente do que o intemperismo químico, razão pela qual, dependendo da topografia do terreno, nas regiões áridas e semiáridas do planeta, teremos solos normalmente rasos e pedregosos. Aqui nós temos também, já uma área de estepe, que é a zona de transição entre clima semiárido e a zona temperada do planeta, onde também a irregularidade das chuvas irá ser responsável pela menor espessura do solo. Então, as estepes constituem uma formação vegetal que normalmente é encontrada em regiões semiáridas, ou seja, em regiões que apresentam climas de transição entre o deserto e uma região subúmida ou uma região úmida. Vocês vão reparar aqui que na zona temperada, onde a precipitação é maior, a profundidade do solo volta a ser maior, sobretudo nas áreas dominadas pelo clima temperado oceânico. Se na zona temperada você tem um índice pluviométrico mais elevado, a ação do intemperismo químico vai processar mais rapidamente as rochas e, por esse motivo, a profundidade do solo aqui volta a aumentar. Não tanto quanto nas regiões equatoriais do planeta, mas normalmente os solos encontrados em zonas temperadas tendem a ser mais profundos do que os solos, menos profundos do que os solos encontrados na zona equatorial e mais profundos em comparação aos solos encontrados nas regiões desérticas e semiáridas. E aqui na área de tundra, onde nós temos o clima subpolar e em algumas áreas o clima polar, onde a ação do intemperismo químico é baixa, prevalecendo aqui a ação do intemperismo físico, o solo volta a ser mais raso. Então é importante que você, aluno, você jovem que está cursando a geografia, ou você, professor de geografia, que estabeleça sempre uma relação entre a profundidade do solo e as zonas climáticas e as paisagens vegetais do planeta, de forma a levar o aluno a ter um melhor entendimento sobre essa questão da espessura, da profundidade do solo. Um gráfico semelhante a esse caiu na prova do Enem de 2011. Então, os alunos tendo uma base em relação a esse processo de formação dos solos e as diferenças de profundidade de acordo com as zonas climáticas,
eles tendem a ter um grau de acerto muito maior toda vez que tema semelhante a esse for cobrado numa prova. Aqui nós temos as camadas do solo, né? Aqui são os horizontes, vocês podem encontrar esses horizontes também com a letra R aqui no meio, tá? Então, dependendo, claro, da análise dos horizontes do solo ou camadas do solo, nós temos o horizonte O, que está localizado aqui nessa faixa escura, que eu costumo dizer que é aquele horizonte que nós podemos observar ao andar sobre um solo virgem, aquele que ainda não foi alterado pela ação humana. Então, essa imagem eu coloquei aqui para que vocês pudessem perceber que sobre o horizonte O, dentro de uma área virgem ainda não alterada pela ação humana, você irá encontrar restos de plantas e animais mortos que estão em processo de decomposição, que nós chamamos de serrapilheira. Aqui embaixo da serrapilheira, nós encontramos uma grande quantidade de organismos vivos, não só aqueles pequenos, como também os micro-organismos, como, por exemplo, fungos, bactérias e pequenos animais como a baratinha da terra, aranha, escorpião, centopeia e tantos outros pequenos animais que vivem na serrapilheira. Até mesmo você vai encontrar no seu interior formigas, né, porque elas formam formigueiros no solo e, consequentemente, elas também vivem abaixo da serrapilheira. A tonalidade do horizonte O normalmente varia do castanho para o cinza, dependendo, é claro, da quantidade de matéria orgânica que está em decomposição sobre esse horizonte. O horizonte A, ele está aqui, ele possui na sua camada superior uma faixa de humus, matéria orgânica decomposta, e a concentração de humus é importante para o solo porque humus tem uma grande concentração de elementos minerais, sendo assim, essa camada de humus irá fornecer nutrientes para as plantas que compõem qualquer bioma e também para os produtores rurais, para as culturas, na verdade, que serão desenvolvidas pelos produtores rurais. O horizonte A, assim como o horizonte O, são dois horizontes mais expostos a dois processos: o de lixiviação, que é a lavagem do solo realizada pela água da chuva, lembrando que a água dissolve os elementos minerais que, por escoamento superficial ou por infiltração, são lentamente removidos dos horizontes O e A, empobrecendo progressivamente os solos, como, por exemplo, acontece lá na Amazônia, onde nós temos solos expostos a um intenso processo de lixiviação, predominando naquela região solos pobres e arenosos. Abaixo do horizonte A vem o horizonte B, que nós chamamos de subsolo. No horizonte B não é comum nós encontrarmos humus, até mesmo porque ele está mais afastado da superfície. Todavia, o horizonte B ele é rico em elementos minerais, não só aqueles originários do processo de decomposição da rocha-mãe, assim como aqueles levados por infiltração da água da chuva dos horizontes O e A para dentro do horizonte B. Sendo assim, o horizonte B ele é bom, ele possui uma boa estrutura de nutrientes e, se o produtor rural mexer com a terra, revolver a terra e jogar parte da camada do horizonte B para a superfície, ele vai continuar tendo plenas condições de obter uma boa produtividade na lavoura, claro, se as condições climáticas assim favorecerem. Como ele está mais distante da superfície, está menos exposto aos processos de erosão e lixiviação.
Aqui nós temos o horizonte C, onde eu já falei, o solo não está totalmente formado. Aqui a terra aparece misturada com pedras de diferentes tamanhos, uma vez que a ação do intemperismo ainda não foi suficiente para transformar as pedras em solo. Então você tem o solo, a terra misturada com pedras de diferentes tamanhos, que nós chamamos de cascalhos. E abaixo do horizonte C você tem a rocha matriz, que na verdade é a rocha mãe, que contém o material original que dá origem ao solo que recobre essa rocha. Agora aqui nós vamos ver processo de degradação do solo resultante da erosão pluvial, lembrando vocês que a erosão pluvial resulta do escoamento superficial da água da chuva, e para tal é preciso que vocês entendam que é necessário um bom volume de chuva para que o solo fique encharcado e a água escoe superficialmente, gerando esses dois processos. Então, se o produtor rural não adotar devidas providências para conter a erosão do solo, nós teremos o ravinamento, a formação desses sulcos, que são essas grandes rachaduras no solo, por onde o escoamento superficial da água da chuva passa, removendo partículas dos mais diferentes tamanhos do solo. Então, aqui nós temos um processo erosivo em andamento, que, se não for contido, vai dar origem à vossoroca, que são essas grandes fendas, esses grandes buracos que se formam no solo, quando também o produtor rural não toma os devidos cuidados com as técnicas necessárias de conservação do solo para evitar não só o ravinamento, assim como a formação de vossorocas. As vossorocas, quando se formam nas cidades, elas são capazes de destruir uma grande quantidade de casas em poucas semanas, causando prejuízos sociais, econômicos, enfim. Então, as vossorocas estão presentes praticamente em todo o território brasileiro, onde os produtores rurais não tomam os devidos cuidados para conter a erosão do solo. O custo de recuperação de uma vossoroca é caro, tá? Mas é preciso que se faça isso para evitar que o processo continue em andamento e você tenha a aceleração da degradação do solo, que irá inutilizar uma vasta área para a produção agropecuária. Aqui nós temos a salinização e a laterização do solo. A salinização ocorre quando o produtor rural, ao irrigar a terra, não toma os devidos cuidados com a rede de drenagem, a rede de escoamento da água. Então, se ele usa, por exemplo, uma água que pode ser considerada meia salobra, tem concentração de sais, e se ele, ao irrigar a terra, não toma os devidos cuidados através da implementação de uma rede de drenagem para a retirada do excesso de água do solo, então o solo ele passa por esse processo de salinização e você pode perceber claramente, através da cor branca, a crosta de sal que se formou na superfície do solo. A salinização vai inutilizar o solo para a produção agropecuária. O processo pode ser convertido? Pode, mas é um processo lento, portanto também de alto custo, e o melhor que se faz é adotar as técnicas corretas de manejo do solo para evitar a salinização, que é o problema, principalmente nas regiões semiáridas. Aqui do Brasil, por exemplo, no sertão nordestino, nós temos áreas em processo de salinização. A laterização do solo é um processo que resulta do aumento da concentração de óxidos de ferro e alumínio
no solo em áreas que estão sendo utilizadas de forma inadequada para agropecuária. Então, quando você tem o solo exposto à ação direta dos raios solares por um longo período, que se estende por vários e vários anos, esse solo que nós chamamos de latossolo, típico das regiões tropicais subúmidas, também sendo encontrado em áreas úmidas, esse solo fica exposto à ação direta dos raios solares. Esse solo é constituído normalmente por hidróxidos de ferro e alumínio. A água, ao evaporar, vai deixar na superfície do solo os óxidos de ferro e alumínio, e que irão começar a endurecer, a formar uma crosta ferruginosa chamada laterita ou canga, que irá inutilizar a terra para a produção agrícola. Para que vocês tenham ideia, a laterita ou canga é tão dura que hoje uma das atividades econômicas desenvolvidas em áreas onde nós encontramos laterita é o corte de blocos. Aqui, ó, você tem blocos aqui cortados que servem para construir paredes, substituindo tijolos, e as placas de laterita servem para fazer calçamentos ornamentais. Professor, um solo laterizado pode ser revertido a um solo produtivo? Pode, porém o custo de reversão é muito alto. O melhor é você abandonar a área e deixar a natureza resolver o problema, porque o intemperismo químico irá processar a laterita e com o passar de 30, 40 anos, mais ou menos, a laterita irá se transformar novamente em latossolo e esse solo poderá ser novamente aproveitado para a produção agropecuária. Agora, caso o produtor rural ele disponha de recursos, existem técnicas para a reversão do processo de laterização. Aqui nós temos dois outros processos resultantes do manejo inadequado do solo: a arenização e desertificação. Essa imagem aqui é uma imagem do sul do Brasil, da região dos Pampas, onde o processo de arenização está em andamento. Então, a arenização ocorre quando o manejo inadequado do solo para o pastoreio ou para a agricultura contribui para a aceleração da erosão laminar ou de lençol, que é a erosão que se processa na superfície do solo, tendo como responsáveis o vento e o escoamento superficial da água da chuva. O vento, nesse caso, desempenha um papel de maior relevância porque ele transporta as partículas de areia que irão se acumular em determinadas áreas, formando dunas, desencadeando aquilo que nós chamamos de processo de arenização. E aqui nós temos o processo de desertificação, que também pode ser fruto do manejo inadequado do solo. A gente sabe que desertos também se formam pelas mudanças climáticas em curso, pelo desmatamento desenvolvido pelo homem, mas temos desertos e áreas em desertificação, inclusive no interior do Nordeste, sertão nordestino, onde os núcleos de desertificação estão direta e indiretamente associados ao manejo do solo pela atividade agropecuária. E sendo assim, à medida em que os núcleos de desertificação, o número de desertos e os desertos cresçam, nós temos menor disponibilidade de áreas que poderão ser utilizadas para práticas agrárias. Lembrando, claro, que dependendo da área, através da irrigação e através da fertilização do solo, você pode transformar áreas desérticas em áreas agrícolas produtivas, como, por exemplo, faz Israel lá no deserto do Negev. E outros países também cultivam em áreas desérticas graças à irrigação. Aqui nós temos algumas técnicas de conservação do solo,
Essa primeira aqui, a plantação em curvas de nível, recomendada para terrenos ligeiramente ondulados. Reparem que a plantação aqui está sendo feita em curvas. Quando você utiliza a técnica de curvas de nível, você vai reduzir a possibilidade de ocorrer aqui um deslizamento da encosta ou um escorregamento da encosta. E esse tipo de técnica é capaz de reduzir a erosão em até 98, 99%, porque as curvas de nível acabam funcionando como barreiras que impedem, né, a aceleração do processo erosivo na encosta e, consequentemente, da degradação do solo. Aqui nós temos a técnica do terraceamento, que é uma técnica milenar, comum no sul-sudeste da Ásia, região conhecida como Ásia das Monções. Temos terraços também na Península Arábica, no Oriente Médio, em determinadas áreas. Temos terraços aqui na região da Cordilheira dos Andes, que foram construídos pelos Incas, enfim. É uma técnica milenar extremamente eficiente, não só para conter a erosão, assim como o risco de deslizamento da encosta. Tanto é assim que os terraços mais antigos do mundo têm cerca de 8.000 anos de idade e estão intactos até hoje. Então, na verdade, o produtor rural ele vai construir os terraços nas encostas das montanhas, dos morros, vai construir uma espécie de barreira de pedra para evitar que o excesso de água em cada terraço passe para o terraço de baixo, o que dá tempo dessa água, ou pelo menos de boa parte dessa água, infiltrar-se no solo e, consequentemente, por gravidade, pelo lençol freático, ir em direção às terras mais baixas, também elevando o nível do lençol freático lá embaixo. Então a eficiência desses terraços é muito grande. Aqui no Brasil é mais comum se construir terraços às margens das rodovias, principalmente nas regiões serranas, onde os morros muitas vezes estão bem coladinhos nas estradas, e em algumas áreas para contenção da ameaça de deslizamento de terras sobre regiões ou áreas edificadas. Aqui nós temos o plantio direto, que é uma técnica muito recomendada em substituição, inclusive, à prática da queimada. O plantio direto consiste em você plantar a lavoura na área que foi roçada, sem limpar o terreno e muito menos sem queimar essa vegetação morta que está sobre a terra. Por que isso? Porque a serrapilheira, ao cobrir o solo, primeiro, vai proteger o solo da erosão laminar provocada pelo escoamento superficial da água da chuva e pelo vento. Além do mais, essa serrapilheira também irá reduzir a perda de água por evaporação, portanto, também reduzindo a necessidade do produtor rural em utilizar um volume maior de água para irrigar a terra. Um outro aspecto positivo, a decomposição dessa matéria orgânica irá enriquecer o solo com humus, eliminando com o passar dos anos a necessidade do produtor rural utilizar fertilizantes químicos para manter a terra produtiva. E há um outro aspecto importante, a grande quantidade de micro-organismos e pequenos animais que vivem na serrapilheira, que inclusive ajudam a exercer o controle biológico da lavoura. E, por exemplo, a minhoca, assim como outros animais que abrem buraquinho da terra, criam microcanais que favorecem a infiltração da água da chuva e também a entrada de oxigênio. Se a terra permanece mais fofa, mais permeável, isso irá favorecer o enraizamento, o crescimento das raízes, o desenvolvimento das plantas, contribuindo dessa forma para o aumento da produtividade agrícola.
E aqui nós temos a rotação de culturas, que na verdade é uma técnica que acompanha a agricultura moderna, onde o agricultor irá cultivar culturas de curto ciclo de produção, que são lavouras temporárias, como por exemplo cereais, leguminosas, que não tem nada a ver com legume. Leguminosa é toda a planta que dá uma vagem, soja, ervilha, feijão e por aí vai. E você também pode alternar a lavoura com plantas forrageiras e por aí vai. Então, o ideal é que você sempre utilize a rotação de culturas por alguns aspectos. Primeiro, que cada cultura absorve determinados tipos de nutrientes do solo. Quando você faz a colheita e aquela massa orgânica morta fica sobre o solo, você vai ter a serrapilheira, que ao se decompor vai enriquecer o solo, reduzindo assim a necessidade do uso de fertilizantes químicos. Se você faz a rotação de culturas utilizando sempre uma leguminosa no processo, ora, as leguminosas são capazes de absorver o nitrogênio da atmosfera, introduzindo no solo. Solo rico em nitrogênio normalmente é solo de boa qualidade, que fique bem claro que o nitrogênio é apenas um dos nutrientes necessários para o bom desenvolvimento da lavoura. E a leguminosa, sendo assim, vai eliminar a necessidade de você utilizar fertilizantes à base de nitrogênio, o que gera uma economia, uma redução dos custos de produção e aumenta o lucro. A rotação de cultura também vai evitar, vamos dizer, o empobrecimento precoce do solo, mantendo ele produtivo por um período indeterminado, graças à técnica de manejo do solo com culturas diferentes. E é bom lembrar que a rotação de culturas deve vir acompanhada do plantio direto. Aqui nós temos a rotação do solo, que é uma técnica muito antiga que os portugueses trouxeram da Suméria, portugueses, europeus de uma certa forma, né? Não só os portugueses, mas os europeus, em que o produtor rural ele divide a sua propriedade em vários lotes. E ele vai plantar num desses lotes e manter os demais em pousio, que significa descanso, repouso. Qual a importância dessa técnica? Evitar o esgotamento precoce do solo. Mas a rotação de terra moderna hoje utiliza a pecuária nos lotes que estão em repouso para aumentar o rendimento da propriedade. Sendo assim, o produtor rural vai ter uma renda procedente da venda do leite, do queijo e de derivados do leite, demais derivados do leite, vai ter o aumento da renda com a venda de carne, couro animal e por aí vai. Esses animais que irão pastar nas áreas em pousio irão defecar inúmeras vezes, enriquecendo o solo com composto orgânico e sendo assim aumentando a concentração de humus no solo. E o aluno iria me perguntar o seguinte: mas professor, o pisoteio do gado não vai compactar o solo? Sim, haverá uma compactação superficial do solo, mas quando a terra for utilizada para a produção agrícola, basta passar o arado para descompactar o solo, e o arado é importante inclusive para misturar a massa orgânica morta derivada das fezes dos animais e derivada do roçado do pasto, para enriquecer o solo com componentes orgânicos, ou seja, com humus, e dessa forma reduzindo a necessidade do produtor rural em comprar fertilizantes químicos para manter essa terra produtiva. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, tá? Essa aula é uma aula mais atualizada sobre solos, com o nível de detalhamento um pouco mais profundo. Aulas anteriores que eu gravei são aulas mais curtas. Aqui eu não falei sobre os tipos de solos,
porque existe uma aula específica no canal Geogênio, identificando não só os tipos de solo do Brasil, assim como os principais tipos de solos do mundo. E também outras aulas falando sobre processos de degradação e técnicas de recuperação do solo, que eu recomendo todos vocês a assistirem. No mais, moçada, fortalece aí o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!